Fala galera, professor Pedro por aqui, resolvendo questões aí FAMERP 2023, segundo dia. Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 2, lembrando, né pessoal, que aqui, mais do que dar a resposta, o gabarito, a gente sempre faz uma revisãozinha bacana de conteúdo para que você possa estudar por questões que é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like e o seu comentário. E bora para a questãozinha. A figura representa o ciclo de vida de um protozoário parasita. Aí tem o ciclo aí. Letra A. Cite a doença causada pelo protozoário que apresenta o ciclo de vida representado na figura. Qual o número indica a fase em que esse protozoário não apresenta estrutura locomotora? Então aí a letra A, 2 comandozinhos. E a letra B também vai ser nesse sentido aí. Vamos lá. B. Nas pessoas contaminadas, a fase inicial dessa doença costuma ser assintomática e na fase crônica ocorrem manifestações muito graves. Explique o que o protozoário provoca no coração humano que causa manifestações graves na fase crônica dessa doença. Como o vetor transmite essa doença a uma pessoa. Então, vamos lá, galera. Pelo desenho aqui, já seria desejável que você, pelo menos por esse aqui, você soubesse reconhecer que esse protozoário é o Trypanosoma cruzi. E por esse desenhozinho aqui, seria desejável você reconhecer que este inseto aqui é o barbeiro e, portanto, a doença em questão é a doença de Chagas. E aí, lembrando, galera, que quando a gente fala de doença, a gente tem que conhecer o agente etiológico, ou seja, quem é que causa. Quando possuir vetor, quem é o vetor, né? E, logicamente, como a doença é transmitida e como a gente evita. Beleza? Isso é o básico. Então, aí ele está falando de doença de Chagas. Agente etiológico é o protozoário Trypanosoma cruzi, que é um protozoário aí flagelado, beleza? Um protozoário que tem flagelo como estrutura de locomoção. Tranquilo? E o vetor dessa doença é o barbeiro, o inseto barbeiro, beleza? O inseto triatomíneo, principalmente aí o Triatoma infestans. E aí, galera, tem que ter cuidado com uma coisinha. O barbeiro não é mosquito. Vou repetir. O barbeiro não é mosquito. O barbeiro é um percevejo. Tranquilo? Então, a doença aí, doença de Chagas, tá? E antes de respondermos aí a B e a outra parte da A, bora revisar o ciclo da doença de Chagas. Bora lá. Você tem o barbeiro. O barbeiro, lá no intestino dele, ele tem as formas do protozoário que nós chamamos de formas tripomastigotas. Quando o barbeiro pica o indivíduo humano, ele defeca no local da picada, liberando com as fezes dele as formas tripomastigotas. E aí o indivíduo acaba coçando e tal, e contribui para a entrada desse Trypanosoma cruzi, beleza? Essas formas tripomastigotas, quando chegam na corrente sanguínea, invadem as nossas células, gosta muito, inclusive, de invadir células cardíacas, ok? Células do músculo cardíaco, do miocárdio. E no interior das nossas células, essas formas tripomastigotas se diferenciam em formas amastigotas. Essa forma amastigota é uma forma arredondada e sem o flagelo aparente. Arredondada e sem o flagelo aparente. Ok? Então essas formas amastigotas se multiplicam de forma assexuada e após se multiplicarem de forma assexuada, elas se diferenciam novamente em tripomastigotas, rompem essas células e podem reiniciar esse ciclo. Ok? Só que esses tripomastigotas também podem o quê? Quando o barbeiro pica uma pessoa e suga o sangue dessa pessoa, suga formas tripomastigotas. Essas formas tripomastigotas transformam-se em formas epimastigotas, já no intestino do barbeiro, se multiplicam e se diferenciam novamente a formas tripomastigotas. Essas formas tripomastigotas
serão liberadas nas fezes do barbeiro quando ele picar um indivíduo. Beleza, galera? Então, nessa, já matamos aí a forma de transmissão, inclusive, né? O barbeiro, ele pica e defeca no local da picada. Nas fezes dele, caso ele esteja contaminado, vai ter o protozoário e aí a pessoa coça ou se tiver com alguma ferida, enfim, vai lá colocar o barbeiro para dentro. Beleza? Formas de prevenção. Como é uma doença que tem inseto como vetor, lembrando que é um percevejo, não um mosquito, uso de telas, repelentes, controle do vetor. E para a doença de Chagas em especial, a gente tem uma que é construção de casas de alvenaria, ou então não morar em casas de pau a pique, enfim. Por quê? Essas casas de pau a pique, nas frestas lá da madeira, o barbeiro se aloja ali e fica ali, pode ficar escondidinho ali, beleza? Então aí um panorama geral da doença de Chagas e bora matar a questão e complementar o que preciso for para a gente resolver. Já matamos o primeiro comando da A, é doença de Chagas. Qual o número indica a fase em que esse protozoário não apresenta estrutura locomotora? A estrutura locomotora é o flagelo. E qual estágio aqui ele está sem flagelo? Ó, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Ah, aqui não tem. Dentro das células, onde nós temos as formas amastigotas, essa forma arredondada e sem flagelo aparente, nós vamos ter essas formas aí não flageladas. Então, 3. Tá? Na fase 3, onde nós estamos vendo as formas amastigotas, não tem a estrutura de locomoção, que é o flagelo. Letra B. O que o protozoário provoca no coração humano que causa manifestações graves na fase crônica dessa doença, galera? Esse protozoário, lá nas células do nosso coração, ele vai causar aí uma miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco. E essa inflamação vai causar aí, vai acabar gerando como uma das consequências um aumento do coração. É comum um indivíduo chagásico, né, com a doença de Chagas, ter, a partir de um determinado momento, um aumento do tamanho do coração. E isso aí pode causar aí arritmias, né? Uns problemas aí de coração bem graves. O aumento do tamanho, né? Já até falei, mas repetindo, essa miocardite vai gerar aumento do tamanho do coração, arritmias cardíacas, tá? Então, era basicamente isso daí que você tinha que colocar, beleza? O que ele provoca no coração que causa manifestações graves na fase crônica. Essa miocardite que vai levar aí ao aumento do tamanho do coração, podendo levar a arritmias, etc. Beleza? E como o vetor transmite essa doença a uma pessoa? Se o vetor estiver contaminado, ele pica a pessoa, defeca no local da picada, vai liberar as fezes dele com o protozoário, Trypanosoma cruzi. E esse Trypanosoma cruzi, falam que a picada do barbeiro coça demais, você vai coçar, vai acabar contribuindo para inocular o protozoário em você. Outras formas de transmissão, galera. Aquele cuidado com o açaí in natura, com a cana de açúcar, né? Você pega aquilo ali, prepara sem muito cuidado, né? Macera direto aquele açaí, prepara direto a cana para servir lá o caldo e tal. Se tiver barbeiro ali naquele açaí, naquela cana, e você vai consumir aquilo ali contaminado, pode pegar a doença, beleza? Transfusão sanguínea também, né, é possível. Da mãe para o bebê através do leite materno, não é uma forma comum, muito comum, mas é possível, já vi cair em prova de vestibular, tá? Então, é bom ficar ligado aí. Mas, cuidado, nada disso caberia aqui, porque ele quer saber como o vetor, ou seja, como o barbeiro, transmite a doença para a pessoa. Aí tem o lance da picada, ele defecar no local da picada e por aí vai. Tranquilo? Vamos ficando por aqui em mais essa resolução. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado tudo claro. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu venho dar aquela força no mais. Não deixe de se inscrever no canal para dar aquela moral no meu trabalho e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.